Vamos lá. Estamos ao vivo. Boa noite, Kaique. Tudo bem? Boa noite, Igor. Tudo ótimo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Infelizmente, o Jorge está com alguns problemas na conexão e ele vai entrar daqui a pouco para conversar com a gente também. Mas o Kaique está aí já. Kaique, está me ouvindo bem? Tranquilo? Vivendo Ouvindo legal? perfeitamente, tranquilo. Então, beleza. Pode deixar o som liberado, sem problemas. Não é que estão falando aqui perto, eu não quero que entre na gravação. Tranquilo. Bom, vamos lá. Então, a nossa ideia hoje é compartilhar um pouco do programa Embaixadores Politize. A gente vai começar... Deixa eu só arrumar a tela aqui. A gente vai começar se apresentando, né, Kaique? Então, Sim. meu nome é Igor, eu sou bacharel em administração e tenho especialização em políticas públicas. Nós temos aqui também o Kaique, que tem um currículo extenso, com 16 anos, né, Kaique? Exato. Jovem vereador, em 2018 e 2019, na Câmara Municipal de Caçapava, deputado mirim, selecionado, representando a cidade de Caçapava, lá em Brasília, no Congresso Nacional, e também recebeu o título de embaixador da ONU aqui no Brasil, referente à consulta das cidades sustentáveis. É isso mesmo, Kaique? Esqueci de alguma coisa? Corretíssimo. Foi muito emocionante todas essas experiências e o mais impressionante é como você disse, apenas com 16 anos. É bastante coisa. Quem sabe vem mais e com certeza vai vir mais. Com certeza. Só seguir o caminho do bem que com certeza coisas boas virão. Exato. Então vamos lá, vamos explicar, Kaique, para quem não sabe, o que é o Politize. Então, o Politize, ela é uma organização da sociedade civil que surgiu lá em meados de 2015, que ela tem como objetivo formar uma geração de cidadãos e cidadãs comprometidos com a democracia. Desde então, a rede do Politize já alcançou mais de 30 milhões de usuários no nosso portal, no site, e com mais de 2.000 conteúdos online, vídeos, infográficos, podcasts, tem muito material legal lá. Acesse politize.com.br que você vai ver. E presencialmente, isso tudo antes da pandemia, né? Bom a gente deixar isso claro, que infelizmente com a pandemia a gente não pode fazer atividades presenciais, até por uma questão de saúde pública. Então, quando a gente tinha as atividades presenciais, a gente já alcançou mais de 60 mil pessoas diretamente nas nossas oficinas, palestras, ações. E essa oficina é um exemplo dessa atividade que deveria acontecer presencialmente, mas como a gente precisa reinventar a nossa forma de comunicação, a gente está fazendo ela online. Então, foram mais de 60 mil pessoas alcançadas diretamente em mais de 137 cidades brasileiras em todas as regiões do país. Então, esse é um resumo do que é o Politize. Se você quiser saber mais, pode entrar no site do Politize, que lá tem muito conteúdo bom sobre educação política. Acho que o Kaique já acessou, né, Kaique? Já acessei, inclusive eu conheci o Politice dentro da Câmara Mirim. Em 2019, a Câmara Mirim aqui de Caçapava recebeu uma visita da vereadora de Taubaté, a vereadora Loreni, certo, Igor? Isso. E ela faz parte do Politize e ela nos apresentou e falou para a gente conhecer e divulgar também. Porque informação, querendo ou não, todos nós temos direitos de ter acesso. E é sempre bom a gente ter alguma ferramenta, algo que possa nos fortalecer, que seja realmente seguro e tenha fatos e dados bem concretos, que no caso é o Politize. Perfeito, é isso aí. Então, para a gente exemplificar tudo que a gente falou, esse próximo slide a gente consegue entender, ter uma visão geral, na verdade, do programa de embaixadores Politize, que é o que a gente está participando. Então, hoje são mais de 600 multiplicadores no Brasil, que tem em torno de 25 embaixadas no Brasil todo, inclusive no Distrito Federal.
e mais de 600 líderes Politize. Então, esse é um exemplo. Eu sou um multiplicador Politize e tenho como missão levar essas oficinas de educação política para muitas pessoas. Todo esse trabalho é voluntário, então a gente faz isso porque a gente gosta, porque a gente acredita que é necessário levar a educação política para as pessoas. Então, a gente tem todo esse contexto que vocês estão vendo aí, que é uma capilaridade muito grande no Brasil, muita gente faz parte desse processo, tenho orgulho de participar dessa instituição. Ó, se vocês quiserem compartilhar essas informações nas redes sociais, então você usar lá o jogo da velha, né, Kaique? Exato. Eu faço política e também pelo @_politize. Lá você vai ter bastante conteúdo também. Para a gente começar, Kaique, eu gostaria de deixar uma provocação para você e para quem está nos assistindo. O que mais te incomoda na política, Kaique? Conta aí para gente. Vamos lá. Primeiro, Igor, eu acho importante ressaltar para todo mundo que está nos assistindo que a política ela se aplica em tudo nas nossas vidas. A política faz parte da nossa sociedade desde que a gente se entende por ser humano. Porque a política não é só no meio jurídico, constitucional, num país ou numa forma de governo, mas a política está ligada às nossas, como eu posso dizer, às nossas escolhas, às nossas visões de mundo. E no caso que eu acabo ficando muito incomodado e muito triste por conta da situação atual, é a questão do debate político. Hoje em dia a gente não consegue ter é muito difícil a gente ver um debate realmente produtivo, onde o que são debatidos são as ideias e como podemos melhorar elas. Hoje em dia a gente vê muito mais as pessoas defendendo simplesmente, não se abrindo para novas coisas, muito menos para melhorar suas ideias. Isso me incomoda muito, porque se a gente quer realmente fazer uma escolha, dependendo da nossa visão de mundo, a gente tem que entender que convivemos com outras pessoas, e elas também podem ter visões de mundo, por mais que diferentes, mas podem conseguir beneficiar a gente e outras pessoas que fazem parte da sociedade. E hoje em dia, as pessoas se apegam muito ao que elas pensam, à ideologia delas, ao mundo delas, e não se abrem, não se sentem dispostas a simplesmente questionar e procurar melhorar o seu pensamento. Ela simplesmente quer proteger aquilo que ela está acreditando, aquela ideia, para ela é a única verdade, não há mais nada no mundo, não há pessoa, não há entidade superior que possa fazer ela mudar. Simplesmente ela sabe o que é certo e ela não quer se relacionar. A política dela está acima de tudo. E isso me incomoda muito na política, porque isso vem crescendo desde essas últimas eleições. A gente não consegue mais ter um debate sadio. Dificilmente a gente consegue ver isso. Isso é o que mais me causa incômodo. Vocês que estão nos assistindo, vocês podem comentar aí também o que causa mais incômodo em vocês, que a gente ficaria muito feliz de saber. E você, Igor, o que te causa mais incômodo na política atualmente? Então, cara, tem bastante coisa. Kaique, só verifica o seu som. O pessoal que está assistindo está falando que o seu som está um pouco baixo. Você está com fone, né? Estou. Está com fone? Vê o microfone, ó, bota ele um pouco mais perto da sua boca aí para ver se... Fala aí para a gente fazer um teste. Olá, tudo bem? Acho que melhorou, cara. Mas beleza. Então vamos lá, assim, um ponto que eu gostaria de assim, compartilhar com vocês, que muito me incomoda na política, eu acho que entra muito no campo do que você falou, Caí, que é a polarização. Infelizmente, a gente tem um debate pautado em ideais, e isso deve acontecer sim, as pessoas devem defender os ideais, mas respeitando o próximo. Então, hoje, o que mais me incomoda é a falta de educação política. Então, eu acho que hoje a gente precisa compartilhar mais conhecimento, mais conteúdo de qualidade, e é mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui hoje. Então, levando conteúdo de qualidade sobre educação política para as pessoas. Então, vamos para o próximo, Kaique? Vamos passar? Vamos. Vamos começar
Política e democracia, discutindo conceitos e atualidades. Então, é importante ressaltar aqui, Kaique, que essa oficina ela tem como objetivo introduzir conceitos dentro da política e da democracia, bem como trazer essas reflexões importantes quanto ao papel da política e da democracia e como nós fazemos política no nosso cotidiano, que é muito o que a gente falou. Então, ela pretende deixar claro essa oficina para as pessoas que a política ela está relacionada à forma de resolução de problemas muito complexos, na maioria delas, e também a democracia pode ser e deve ser uma ferramenta importante para a gente buscar melhor solução para os nossos desafios. Beleza? Beleza, entendido certinho. Mas, afinal de contas, a gente falou, mas o que é política? Então, a gente trouxe alguns pontos aí que incomodam a gente relacionados à política, mas agora a gente vai dar um passo atrás. E a gente vai discutir o que é realmente a política. Então, de fato, a política é um pouquinho de cada um do que a gente falou aqui agora. Mas que tal a gente trazer isso para a nossa realidade, Caio? O que você acha? Eu acho que é bem melhor. É mais fácil da gente conseguir entender e fazer isso a ligação. Aí. Então, se a gente falar assim, o que surge na nossa cabeça quando a gente pensa em política no mundo, Kaique? O que passa na sua cabeça? Política no mundo, o que surge assim na sua cabeça de cara? Se a gente pensa em política no mundo, o que você lembra? Eu lembro, por incrível que pareça, das discussões econômicas e das discussões ambientais. Por conta que muitas vezes os países discutem maneiras de atuar em tal setor e fazer melhorias conforme suas exigências. E para quem falar, mas espera aí, será que você não está se confundindo em relação aos temas que você selecionou? Não. Porque outra coisa que eu acho importante ressaltar é que a política é a discussão das ideias. A partir do momento que você tem uma ideia econômica, você vai aplicar e você discute, você então não está falando mais de economia, você está falando da política envolvendo ela. Exatamente. E aí acho que a gente entra no Brasil, né? Quando a gente pensa em política no mundo e no Brasil. Quando a gente fala de política no Brasil, o que você pensa, cara? Penso logo nos governantes que regem o nosso país. E na cidade? Se a gente falar de política na cidade, o que você lembra? Prefeitura, dos vereadores, de todos os Show! E no seu bairro? Aonde que está a política no seu bairro? Nos cidadãos que discutem e fazem seu papel, cobrando as autoridades para melhorias. Show de bola! E na sua casa, tem política? Tem, de uma maneira que possivelmente precisaria melhorar. Afinal, cada indivíduo, por muitas vezes dentro de sua casa, geralmente, pelo menos os filhos, seguem a mesma linhagem dos pais e não conseguem ter outros pontos de vista. Geralmente eles seguem a mesma trajetória e assim dificilmente consegue se aplicar, desenvolver a política totalmente. Quando tem um encontro com outras pessoas, aí essa política começa sim a aumentar. Dentro das casas, geralmente a gente tem uma discussão bem menos abrangente do que a gente deveria. Que muitas vezes, por conta do ideal das pessoas que têm mais controle dentro de casa, sendo os pais, os filhos se sentem acuados de querer interromper e falar, não, mas espera, isso aqui? Não, mas isso aqui? Sim. Então, a política dentro das nossas casas, a discussão em relação às decisões envolvendo o país, a cidade, são bem menos do que deveriam, são bem restritivas, e por conta disso ela não desenvolve muito. Obviamente que isso varia de caso para caso, tem casas que as pessoas conseguem ter essa discussão mais abrangentemente e outras não. Sim, perfeito. E agora, se a gente trouxer, a gente falou de alguns problemas aí, de algumas problemáticas, né? Você colocou até agora a questão de dentro de casa, né? Uma visão talvez mais limitada, pelo que eu entendi. Agora, você acha quais exemplos de problemas que a política pode resolver dentro desse cenário de mundo?
E você que está assistindo a gente aí, pode colocar nos comentários que a gente pode discutir aqui também, né, Kaique? Mas fala aí pra gente, quais exemplos de problemas que a política pode resolver no mundo? Bom, a política ela pode resolver, na minha visão, a maioria dos nossos problemas, porque quando a gente tenta fazer discussão política, a maioria das vezes, não pretende somente defender o nosso ponto de vista. A gente quer achar um ideal comum, achar algo que beneficie ambas as partes. Então, por exemplo, na área da saúde, quando a gente começa a discutir a política, a gente começa a falar, não, mas espera aí, a gente precisa de um médico para isso. Não, mas também precisa para isso. Ah, não sei o quê, mas o que seria melhor? Essas discussões, se a gente envolve a política para achar o melhor, que consegue abranger mais gente, é uma resolução bem mais fácil, bem mais simples do que simplesmente falar, vou chamar fulano de tal, ele faz físio, e ele, se alguém chegar aqui falando que está com dor de cabeça, ele se vira. Sim, verdade. Então, a discussão política, ela se aplica a vários casos de problemas, inclusive problemas de rua, por exemplo, uma batida de carro. Sim, você deixa o seu carro na cidade, né? Sim, você deixou seu carro estacionado, vai um cidadão, vamos dizer que ele não está alcoolizado, sem querer, situação, sem querer, querendo, ele pá, carimba seu carro. Aí ele sai e fala, ih, foi mal, não vi. Normal, né? Pode acontecer. Pode acontecer. O que a maioria das vezes a gente pensa? Puta, vou quebrar esse cara na porrada agora, vacilou. Não pode. A gente deve resolver isso com a política. E, por incrível que pareça, a gente resolve, mas aí a gente chama de outra forma, a gente chama de conversa. Mas a gente não percebe que aquilo ali, na verdade, é uma política, porque a gente está tentando chegar no consenso, falar, bom, você bateu no meu carro, o seu carro também danificou, mas o meu ficou mais danificado. Vamos ver quem é que tem mais culpa. Ah, você não parou em lugar proibido? Não parei. Ah, não sei o que, não sei o que. E à medida que você vai discutindo, se chega no consenso, resolve o assunto. Sim. Então, a política, mais do que uma resolução, ela está sempre envolvida com a gente de maneiras que muitas vezes a gente não consegue ver. Ela resolve diversos problemas, inclusive dentro de sala de aula, por exemplo, que é o meu caso de estudante. Se eu tenho um grupo e tenho que selecionar um tema para apresentar, eu olho para o grupo e falo, eu achei interessante este tema por isso, por isso. E vocês? Aí cada um dá seu ponto de vista e à medida que a gente conversa, à medida da troca de ideias, a gente seleciona. Tem outro exemplo. Você falou disso, eu lembrei agora. Se a gente for trazer um exemplo de problema que a política pode resolver no nosso bairro, por exemplo, iluminação pública. A gente está andando na rua, queimou a luz. O que a gente faz? A gente liga lá na prefeitura, na ouvidoria, pede para o setor responsável ir até lá para trocar a lâmpada, não é assim? Exato. Então, a política resolveu um problema do bairro, que é um problema coletivo. No caso aí, a falta de iluminação. Não é verdade? Exato. Vamos para o próximo? Vamos. Falamos bastante. Para a gente tentar resumir e classificar esses problemas, a gente poderia dividir mais ou menos assim, ó. O problema caótico, que ele seria aquele meio que impossível de compreender a causa ou efeito, e aquele contexto meio truculento. Então, vou dar um exemplo. Pandemia do coronavírus. Ninguém estava esperando. O governo precisou se preparar de forma muito rápida para resolver um problema caótico, que vai interferir na vida de todo mundo. Não é verdade? Exato. Aí a gente vai para uma segunda classificação de problema. Aquele que é complicado. É necessário, muitas vezes, a gente ter um especialista para resolver aquele problema. Construir um avião. Eu não sei construir avião. Não sei você, Kaique. Você sabe? Eu não. Não. Sim, de papel conta? Se for, eu pode ser, né? Mas ele não seria tão complicado assim. A gente não ia precisar de um especialista que constrói um avião para fazer isso. Ele seria um problema simples, eu acho. Que seria dentro de uma solução relativamente simples de ser e a gente poderia replicar isso. Então, ele teria um passo a passo ali. Tipo uma receita de bolo, que nem está no nosso exemplo. Seria mais ou menos um avião de papel, que nem você falou. Você pega lá, dobra a folha, dá 3, 4 dobras e pronto. Virou um aviãozinho. E tem aquele problema que ele é bem mais complexo.
que ele possui várias formas de ser solucionado, com resultados diferentes para cada uma. Então, imagina só, criar um filho, gerir uma organização, é bem complexo. Exato. E a gente tem várias formas de fazer isso e, com certeza, vários resultados diferentes. Oi? E, como você disse, vários resultados possíveis. Exato. Por exemplo, Exatamente. nesta parte de vários resultados possíveis, a gente tem que entender outra coisa, que dependendo da resolução do problema, às vezes nem sempre é gerado um ganho. Às vezes a gente tem que ver o que vai gerar menos perda. Uhum. A gente vê Com isso certeza. muito no setor financeiro, por exemplo, em negociação de empresa. Muitas vezes ela está passando por alguma crise, ela tem que ver o que vai fazer um custo menor para ela, aonde ela se prejudica menos. Analisar o mercado, e esse mercado ele é volátil, ele é dinâmico, ele vai sendo trocado. Então é algo bem complexo. Né? Então, para tentar ilustrar tudo isso que a gente falou, a gente tem aqui uma forma interessante de classificar esse problema, que é por meio desse gráfico, que quem fez foi Ralph Stentz. Ele separa no sentido de quanto maior a certeza e previsibilidade dos resultados e formas de solução, mais simples são os problemas. E quanto menor, mais caótico, que é o que aparece no gráfico aí. E no meio termo, a gente tem os problemas que são complicados e complexos. Então aqui seria um desenho, um gráfico, que quem fez foi o Stace, mostrando para onde os problemas e as soluções elas vão variando. É um resumo Agora, feito em imagem. oi? É um resumo em imagem. Exatamente. Agora, se a gente fosse pensar nesses problemas que a gente falou, né, os nossos problemas, eles são simples, complicados, complexos ou caóticos? O que você acha? Eu acho que depende muito da situação e da área onde está tendo o seu problema. Uhum. Porque como a gente brincou aqui do aviãozinho de papel, ele é algo simples. Você está precisando fazer um aviãozinho, você consegue fazer. Sim. Já sendo outra área, outras pessoas, outra situação, vai mudando. A gente tem, por exemplo, o exemplo da Covid-19. É um problema caótico, porque a gente não tinha experiência e não tinha nem ao menos ideia que isso poderia surgir. Um pequeno grupo de pessoas suspeitava, mas da mesma forma, a gente não pode dizer nada, Era incerto. porque incerto. E a mesma coisa com os complicados e complexos. Por mais que eles sejam os mais, podemos dizer, avúteis, os mais possíveis de ver, a gente não pode ter certeza da determinação dele. Meu setor sempre vai ser assim, meu setor sempre vai ser assim. Sei lá, minha vida financeira sempre vai ser complicada. Não, muitas vezes ele vai ficar transitando entre o complicado e o complexo. Porque um problema, como a Exatamente. gente disse, muitas vezes ele não é fixo, ele é volátil. Ora, ele pode ser a coisa mais Ele é complicada do dinâmico. mundo e depois ele se torna algo muito simples. Ou às vezes ele é complexo, vai para complicado, depois volta para o simples. E isso depende muito da nossa forma de tratar. Exatamente. E se a gente fosse pensar assim, quais tipos de problemas a política tem maior potencial de resolver? O que você acha? Você acha que a política ela tem maior potencial de resolver problemas simples, complicados, complexos ou caóticos? O que você acha? Eu acho que a maior força da política em si é para resolver os problemas complicados, complexos e caóticos, mas também conseguindo resolver os simples. Mas eu acho que o que ela consegue resolver com maior eficácia são os problemas complicados e complexos. Porque são as coisas que, querendo ou não, a gente não tem tanta informação, mas juntando várias pessoas, que, cada um com conhecimento de uma área, a gente vai fazendo uma troca de ideias e surge uma solução que pode ser a mais apropriada para o caso, gerando menos perda ou não gerando perda. É isso o meu ponto de Perfeito. vista. E você? Exatamente isso que você falou, Kaique.
Então, se a gente fosse pensar, no caso, quais desses tipos de problema a política tem maior potencial de resolver, a princípio, seria, como você falou, os problemas complexos e caóticos. Até porque, se a gente fosse pensar nos simples e o complicado, nem tanto, né? Porque a gente tem uma forma de solução que poderia demorar muito para tentar reinventar a roda, por exemplo. Então, imagina um simples problema ia virar uma coisa muito caótica. Mas, assim, se a gente for pensar nos problemas complexos e caóticos, com certeza, dado o número das variáveis e dos atores em cada uma dessas situações. Então, é bem isso que você falou mesmo. Com certeza, a política ela tem um potencial maior de resolver aqueles problemas complexos e os caóticos. E a gente pode pensar que a política ela é a arte de resolver os mais complexos e caóticos problemas do nosso mundo. Justamente dado ao número de atores, ao número de situações e a esse mundo dinâmico que tem diversas variáveis para que aquele problema seja resolvido, seja dado uma solução para ele. O que você acha? Você concorda? Concordo. Para mim faz todo pleno sentido e mais do que necessário a gente ter esses fatores para resolução de problemas, é a gente pensar que esses fatores nos acompanham desde lá do início da nossa sociedade. Que desde lá a gente vem planejando uma forma, vem se reunindo com mais pessoas para resolver problemas comuns. A gente tem exemplos de civilizações antigas que faziam isso de uma maneira, digamos, mais antiga, uma maneira mais ultrapassada, mas tentando ver sim resolução do problema. E é isso que a gente tenta fazer hoje em dia. Ó, aqui, ó, a Joana tá falando, ó. Deixa eu ver se aparece aí. Ah, aparece aí na tela, você tá vendo, ó? Nessa pandemia estamos todos variando entre caótico e complexo. Eu também acho. Uma queda e subida. E a Vanessa falou, ó, pandemia é igual a caóticos. Também acho que é. Mas que certo, porque até hoje, por mais que a gente sempre teve alguns casos na história, por exemplo, a peste negra, a gripe espanhola e outras doenças em nível pandêmico, a gente nunca chegou num consenso de como resolver, de como tratar. A gente, por muitas vezes mesmo discutindo, alguém ou uma entidade falava, não, mas espera aí, eu acho que não. E não chegava para debater a um ponto de achar outra solução. Simplesmente falava, não, eu acho que não é dessa forma, eu dou o meu jeito. E, então, é justamente isso. Para a gente resumir, então, sendo assim, a gente pode dizer que ela é uma arte de resolver os mais complexos e caóticos problemas do mundo. E aí, a gente entra no nosso próximo tópico, no nosso próximo slide, que a gente já discutiu bastante sobre o que é a política. Acho que agora está na hora da gente deixar bem claro para todo mundo que política é o mais do que vemos nos noticiários, na televisão ou lá em Brasília. Ela é muito mais que isso. Mas a gente vai discutir um pouco mais sobre a forma de governar que temos hoje para conduzir a nossa política, que é a democracia. Correto? Correto, mais que correto. E o que é a democracia? Vamos ver? Vamos. Então, para a gente firmar o conceito de democracia, quando a gente fala, né, de democracia, a gente está falando de forma de governo. Entretanto, ao longo da história, que nem você falou, Kaique, tivemos várias formas de governo, não é mesmo? Exato. O Brasil. Então a gente pode buscar. Oi? No Brasil mesmo, a gente teve várias formas. É só olhar um pouco para a história que a gente vê que ele já passou por colônia, por império, por uma república, depois para uma ditadura, depois para uma república, e cá estamos. Então a gente pode buscar separar, que nem no seu exemplo aí, em governo de um, que nem está aí do lado, o governo de alguns e o governo de muitos. Na história, o governo em que uma pessoa
toma as decisões é chamado de monarquia, que seria o governo de um. Que havia um monarca, onde, na teoria, ele seria concebido poderes divinos. E ao longo da história... Oi? Escolhido por Deus, ele saberia o que fazer. Exatamente. E ao longo da história formaram-se essas aristocracias, que seria um governo de alguns. Ou seja, seria um governo que apenas um grupo de pessoas tomava aquela decisão. Para onde aquela região iria investir o seu recurso, que decisão tomaria para aquele local, para aquele povo, para aquele grupo de pessoas, né? Nem povo era, né? Para aquele grupo de pessoas. Então, ou seja, os governos eram apenas para algum grupo de pessoas tomassem as decisões para todo mundo. Então, imagina que doideira, né? Hoje, a gente vivendo dessa forma, com a internet, com tanta opinião, com tantas visões, imagina viver num mundo e viver num local onde a gente teria as nossas decisões escolhidas ali por algumas pessoas. Aí, se a gente for pensar, lá na Grécia Antiga, nosso querido Aristóteles elaborou o conceito de politeia, que é o governo de muitos, e que seria uma forma de governo que todos poderiam participar, tomando como preceito o benefício de todos os cidadãos. Então, a politeia, se a gente fosse olhar ali o que Aristóteles previu, é que, pelo fato das pessoas pensarem, e aí eu quero ouvir sua opinião, o que você acha, Kaique? As pessoas, o Aristóteles achava, né, que a maioria das pessoas pensava apenas em si. E esses tipos de governo, esses tipos de sistemas de governo, ele teria as imperfeições. Eles não seriam perfeitos. E assim essas formas de governo receberam esses nomes. Então a gente pensa que a monarquia, com as suas imperfeições, ela seria uma tirania, uma aristocracia imperfeita, uma oligarquia. Já a politeia imperfeita, ela seria o que hoje a gente entende como democracia. Você acha que seria mais ou menos isso? Você concorda com Aristóteles? Olha, discordar de Aristóteles é meio difícil. Mas hoje a gente pode. Hoje a gente pode. Na visão geral, eu concordo muito com o que ele previu e com o que ele disse. Porque essas imperfeições, como você mesmo disse, seriam presentes em qualquer sistema de governo. Em alguns, provavelmente, menor ou maior incidência. A gente não pode afirmar. Uhum. Mas, em grande geral, eu concordo muito com ele. Porque se a gente tiver mais pessoas, mais ideias, a gente consegue diminuir esse risco e tentar achar um acordo melhor. Por exemplo, então você acha que a democracia ela é boa, ela é perfeita ou ela é imperfeita? O que você acha? Eu acho que as três são imperfeitas. Primeiro porque, como a gente discutiu até mesmo bem no nosso primeiro tópico, na democracia, hoje em dia, principalmente a polarização que se gerou, a gente acabou retornando e parecendo que esquecemos que vivemos num entorno democrático onde a gente pode e deve debater ideias e começou a simplesmente defender. Muitas vezes você vai ver algum debate, se parece mais que está vendo dois reis discutindo ideias, porque nenhum dos dois dá o braço a torcer para ouvir o outro. Exatamente. Então, assim, a gente pode pensar que, apesar da democracia ter vários defeitos, ela ainda é a melhor forma de governar dentre todas essas outras aí vistas no mundo. E é apenas com a democracia que várias vozes podem ser ouvidas e sejam elaboradas boas soluções para problemas complexos, caóticos, para a nossa vida, para o nosso cotidiano. E claro que a democracia se modernizou ao longo da história. E aí a gente tem, na Grécia Antiga também, né, nós tínhamos a chamada democracia direta, em que todos, né, os cidadãos ali participavam e votavam. Claro que nem todos eram considerados cidadão dentro daquele
mundo, daquele cenário. Então, apenas Exato. os homens que fossem filhos de atenienses poderiam ter direito a voto. Olha que doideira. Outra E coisa que a aí? gente Oi? Outra coisa, é uma sociedade que também fez isso, é a sociedade romana, porque você pode ver que ela pega vários traços da política grega e incorpora na sua sociedade. Para ela, Sim. quem era realmente povo romano tinha suas classificações, tinha, Eles separavam. sim, tinha sua separação. E a mesma coisa para sua participação na política. Lá não era um sistema tão democrático, porque ali já era os aristocráticos. Como a gente disse, alguns só decidiam, mas até esses, para conseguir decidir, essas algumas pessoas, essas poucas pessoas, tinham algumas restrições. Elas deveriam ser romanas, tinham um limite de idade, eram todos homens. Então, isso foi se Uhum. modernizando. Então, se a gente fosse pensar aí que o tempo passou, né? Você deu um outro exemplo, e as cidades foram crescendo, 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 e aí não tinha mais como a gente definir um futuro para um local apenas com algumas pessoas, porque as cidades ficaram muito grandes. Então, com o crescimento das cidades, a gente teve o início, então, que está aí do lado no nosso slide, da democracia representativa, em que as pessoas escolhiam seus representantes. E é claro que esse modelo tem seus problemas, mas ainda é a melhor forma que encontramos para que seja possível nós termos uma democracia ainda hoje. Além disso, existem algumas certas condições para que tenhamos uma democracia sendo exercida de fato. E aí vem a pergunta: o que é necessário para haver democracia? O que você acha? Eu acho que é necessário, primeiro, a harmonia e o pensamento que nem sempre a gente vai estar certo. Por muitas vezes, os nossos pontos de vista vão estar errados e a gente vai ter que mudar eles. Não simplesmente porque simplesmente fulano me disse, o ciclano me disse, mas sim porque aquilo é o melhor, não só para mim, mas para umas pessoas que sentam ao meu lado e as pessoas que eu ao menos nem conheço. Então, o que é Perfeito. necessário para ver democracia é, primeiro, o respeito do indivíduo um pelo outro. Entender que, independente da posição, ideologia, ele também vai ter ideias e que essas ideias podem ser boas e melhores que as suas ou podem não ser. E para isso tem que haver o debate, mas sempre respeitando os pontos de vista. Perfeito. Ó, se a gente fosse pensar assim, nos conceitos é tudo lindo, né? Na teoria é maravilhoso. Mas em na aspectos prática aí assim. complica. Como é que é? Na prática complica. Então, na prática, de fato, é necessário haver uma democracia, mas essa democracia ela é teórica e ela é aplicada. Então, a gente vai pegar um exemplo aqui do Robert Dahl, que ele adaptou alguns conceitos da nossa realidade e ele listou em 9 tópicos, em 9 itens fundamentais para que um governo, uma sociedade, ela seja considerada de fato uma democracia. Então, o primeiro item que ele levantou, que tem que ter, tem que acontecer no modelo de Robert Dahl, é a liberdade de formar e aderir a organizações. Então, nós, eu, você, todo mundo que está assistindo a gente, tem liberdade de formar e aderir às organizações. Vamos dar um exemplo? Uma ONG, uma organização sem fins lucrativos. Eu, você, a gente pode criar uma ONG. Assim, a gente também pode aderir a uma ONG. Por exemplo, a causa animal, ou a causa do esporte, a causa da juventude. Tem diversas causas, diversas ONGs de vários conceitos. Então, nós, num processo democrático, em uma democracia, no modelo de Robert Dahl, no item 1, para que haja a democracia plena, precisa haver liberdade de formar e aderir às organizações. O item 2, respeito às minorias e busca pela equidade. Que é o que você falou, Kaique. Nesse momento, a gente vive um momento de polarização. Eu acho que isso é claro. Mas
a gente precisa respeitar as minorias e buscar a equidade. Você concorda? Concordo, Igor. Igor, aproveitando que a gente está nesse tópico, eu acho que algo que a gente precisa esclarecer é o porquê que a gente deve buscar a equidade, mas não a igualdade. Explicar essa Boa. diferença. Porque, por exemplo, a igualdade, para vocês que estão nos assistindo, seria a gente tentar deixar todas as pessoas no mesmo patamar, com as mesmas condições. Porém, isso já se prova ineficiente. A gente sabe que dificilmente isso consegue acontecer, e mesmo que a gente consiga, qual será o preço? Então, são essas as questões que a gente tem que levar. Igor, você quer explicar a equidade ou eu posso explicar? Vamos lá, explica aí. Vai lá. A equidade, diferente da igualdade, é você querer dar as oportunidades para que a pessoa consiga chegar lá. É mais ou menos isso, não é, Igor? Eu não lembro. É exatamente isso. Para ficar mais fácil, acho, para a gente entender, é o seguinte: a equidade pode ser substituída por imparcialidade. Quer dizer, você imagina lá que tem 3 pessoas, essa imagem eu acho que você já viu, Caio. Tem 3 pessoas querendo ver o que tem do outro lado do muro. E aí você tem essas 3 pessoas, elas têm diferentes alturas. Então tem um mais alto, o outro com uma estatura mediana, o outro mais baixo. O mais alto, ele tem mais facilidade para ver do outro lado do muro. Basta ele ficar na pontinha do pé, botar a cabecinha ali, opa, já está vendo do outro lado do muro. Aquele que é mediano, ele vai precisar de alguma coisa para subir. Então, ele vai precisar de pelo menos, vamos supor, uma caixa. Ele pega a caixa, sobe na caixa, ele vai olhar do outro lado do muro. Aquela pessoa mais baixa, ela é mais baixa. Então, uma caixa para ela não vai adiantar. Ela vai precisar de pelo menos 2 caixas. Ela vai, pilha essas 2 caixas, sobe e ela consegue enxergar do outro lado do muro. Então, a equidade seria isso. A primeira pessoa mais alta, ela não precisou da caixa, mas ela está vendo do outro lado do muro. A pessoa mediana, com uma caixa, resolveu o problema dela. Subiu e conseguiu ver do outro lado do muro. Mas a pessoa mais baixa precisou de 2 caixas para enxergar do outro lado. Mas todo mundo chegou no objetivo, que era enxergar o que estava do outro lado do muro. Deu para entender com esse exemplo? Deu, tranquilamente. Aí vale a pena agora também falar, agora todo mundo que está assistindo, imagine então essas 3 pessoas na questão de igualdade. A gente ia dar uma caixa para cada um, mas Exatamente. do mesmo jeito, teria sempre um que não teria o problema solucionado, que no caso seria o baixinho. Seria no caso eu. Isso. O baixinho seria no caso eu. E se a gente passar para o terceiro item, aqui no modelo de Robert Dahl, ele fala sobre liberdade de expressão, que entra também no que você tinha comentado, Kaique, que a gente precisa garantir a liberdade de expressão de todo mundo. No item 4, a gente vem para o direito de voto. Lembra lá que a gente falou que na Grécia Antiga só alguns poderiam votar? Aqueles atenienses que poderiam ter direito a voto. Então, na democracia, todos têm direito de voto. Aqui também a gente fala, no item 5, da elegibilidade. Palavra bonita, hein? Para cargos públicos. Elegibilidade, que significa aquele que está apto para concorrer ou fazer parte de um processo eleitoral. Então, todos podem participar de algum tipo de concorrer, de participar de um processo eleitoral garantida na Constituição com algumas delimitações, né? Então, para algumas funções você precisa de uma determinada idade e assim sucessivamente. Mas todo mundo pode participar. No item 6, a gente tem direito de líderes políticos disputarem apoio e conquistar votos. Isso é muito importante também, porque você garante que todo mundo participe dentro do ambiente político. Então, não é porque aquele tem mais dinheiro, por exemplo, ele vai conseguir conquistar voto. Isso vai ficar aberto
com uma certa liberdade para disputar e conseguir votos, já que todos podem votar. Então, todos também podem lutar, disputar o apoio para a conquista de votos. No item 7, a gente tem a garantia de acesso a fontes alternativas de informação. E aí eu acho que entra naquilo que você comentou antes. A gente tem alguns países que alguns sistemas de governo, eles limitam. Você, a população, né, você, dentro da população, só pode ter acesso a uma determinada emissora de TV, por exemplo. Então, na democracia, isso não pode. É garantido o acesso a diversas fontes de informação. Concorda, Kaique? Beleza? Concordo, super concordo. Eu tô Então achando vamos pro 8. engraçado que Oi? a maioria eu tô achando engraçado que a maioria desses itens lá atrás, no começo, quando a gente começou, eu dei uma citada, mas eu nem tinha visto tudo isso. Tá vendo? Parece até um complemento de tudo. Exatamente. Por isso que eu não quis te mostrar antes, né? Sem ver se já acertou, então. Se tivesse visto, não tinha graça. Aí não tinha graça. E o item 8, a gente vê em eleições livres, frequentes e idôneas. Idôneos é aquele que está apto ou que tem competência para ocupar algum cargo, para realizar determinada tarefa, enfim, é uma pessoa competente para aquela função. Então, isso é básico numa democracia. Eleições livres, frequentes, tem um período para isso acontecer, de 4 em 4 anos, e deve ser um processo idôneo, um processo que a pessoa, né, o candidato, ele tem que estar apto para aquilo. E o nosso último item são instituições para fazer com que as políticas governamentais dependam de eleições e de outras manifestações de preferência do eleitorado. Nesse item é importante a gente trazer o papel das instituições públicas. Vamos citar aqui, ó, um que o Kaique conhece. Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado. Ela é básica para um processo democrático acontecer. Ministério Público é outro exemplo. Então, essas elas visam garantir a realização do Estado democrático de direito. Você conhece bem o Congresso e o Senado, não é não? Conheço. A gente passou lá para fazer as nossas discussões, a gente aprendeu bastante. Então, já deu para sentir um pouco da responsabilidade e do quão importante e fundamental é o seu papel. Perfeito. E agora a gente vem mais um tópico de discussão que a gente traz aqui. Por que a democracia falha? E o que podemos fazer para que ela fique melhor? O que você acha, Kaique? Quero ouvir de você aí um pouco. Bom, como eu já vim ressaltando, muitas vezes a gente não consegue fazer um debate saudável, a gente não consegue discutir a ideia e chegar a um consenso. Ou seja, a gente acaba esquecendo a funcionalidade da democracia e o porquê ela foi moldada dessa forma. Então essa é a maior falha, porque a gente não consegue, por muitas vezes, discutir saudavelmente e chegar a um consenso, chegar a uma solução. Por muitas vezes a gente simplesmente defende um ponto. Eu sei que parece muito repetitivo, vocês estão assistindo provavelmente vão falar, mas de novo, o cara só sabe falar isso. Mas é que, infelizmente... É um ponto que pode ser melhorado. É o ponto que a gente precisa melhorar na realidade. É o ponto mais notável que a gente consegue melhorar. Se a gente consegue melhorar a coisa que está mais às nossas vistas, depois daquilo a gente consegue melhorar as outras partes, as outras imperfeições. A gente só precisa localizar o principal erro. A gente achou, bom, a gente não está conseguindo discutir, não está conseguindo fazer, vamos resolver isso. A gente conseguindo resolver isso, a gente consegue resolver os outros problemas. Perfeito. E eu acho que esse ponto que você tocou, de diminuir a polarização política, sabe como eu acho que a gente vai conseguir ajudar a sociedade? É fazer isso que a gente está fazendo agora. Elevar conteúdo de educação política para as pessoas. Compreender esse contexto que a gente está vivendo, compreender esse cenário que muitas vezes tem diversos problemas, que a gente já falou aqui, até classificou os problemas,
E a política, ela pode, sim, resolver problemas complexos, problemas caóticos, e a gente está vivendo isso agora, no meio de uma pandemia, no meio de um cenário completamente caótico. Quer dizer, a gente não pode ter contato com pessoas, não pode ter aglomeração, a gente precisa se reinventar enquanto pessoa. Enquanto isso, a política, o governo, os governantes estão criando soluções que não são nem um pouco fáceis para que a gente consiga retornar ao mínimo de vida normal. Não é verdade? Exato. Porque, querendo ou não, a gente... É a primeira vez que a gente consegue ter noção. Pelo menos a minha geração, as pessoas de 2004, 2003, a gente está conseguindo ver isso tipo, pela primeira vez. Porque a gente nunca passou por uma pandemia antes. A gente não teve essa sensação. Não teve essa procura tão imediata que envolvesse todas as pessoas que, querendo ou não, toda hora a pessoa consegue ver uma notícia, consegue ficar pensando em relação ao dado assunto. Muitas vezes a minha geração via alguns assuntos, mas tipo, como não nos atingia ou não nos gerava interesse, a gente não ia atrás para procurar e tentar entender os pontos de vista. Agora a gente está sendo forçado. E querendo ou não, eu acredito que depois dessa situação a gente vai dar muito mais valor a isso e vai querer fazer isso com maior eficácia. Perfeito. Para a gente terminar, qual a relevância da política e da democracia para a nossa sociedade? E a segunda pergunta, quais as implicações desses conceitos ao desenvolvermos soluções aos problemas da nossa sociedade? Gostaria de ouvir você, Kaique. Para a gente terminar, hein? Vamos lá. Prometo tentar ser sucinto. Não tenho certeza se vou conseguir. Vamos lá. Consegue. A segunda pergunta praticamente responde a primeira, que no caso a política a democracia, a relevância dela para a nossa sociedade é essa função de resolver os problemas, a gente conseguir participar e desenvolver não só nós como indivíduo, mas sim a nossa sociedade, o nosso grupo, a nossa região de convivência. Essa relevância é o que a gente consegue destacar e falar. Eu me sinto livre, eu consigo falar o que eu quero, eu consigo dar a minha opinião. Graças à política e democracia, a gente consegue, por muitas vezes, sair em um lugar e falar, não, eu não gosto disso. Mas por que você não gosta? Eu gosto disso por conta disso. E a outra pessoa pode sim questionar, mas você já fez? Você já experimentou? Por quê? E chegar ali numa conversa sem ser agressiva. Por mais que por muitas vezes não aconteça, este é o conceito e a relevância dela. A teoria é essa, a gente conseguir discutir, gerar ideias e resultados melhores para todo mundo. Essa é a relevância dela. E as implicações dela no nosso desenvolvimento para soluções são muito grandes, porque muitas vezes a gente pega pessoas com pontos de vista totalmente distintos, e ali, durante aquela discussão, a gente consegue ver e entender o ponto de vista de cada um, entender o que fez uma pessoa pensar daquela forma e o que fez a outra pensar daquela. Conseguir entender, inclusive, o consenso, as ideias que elas uniram para chegar naquela solução. E essas implicações acabam transformando não só o meio delas, mas sim também as pessoas que acompanham e viram aquele processo. Exatamente. E aí a gente tem dois pontos de vista, geralmente a gente tem um problema e a gente consegue, através da democracia, chegar numa solução. Talvez não seja muito rápido, como é o caso de problemas caóticos, como a pandemia, mas tenho certeza que chegaremos em uma solução. E aqui eu quero compartilhar uma frase do nosso Churchill, que ele fala o seguinte: a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as demais. Eu acho que isso resume bem o que a gente falou aqui ao longo desses 54 minutos que passaram voando. Então, essa frase do Churchill resume muito bem o nosso bate-papo de hoje, a nossa oficina. E a gente caminhando para o final aqui, para o nosso check-out, eu queria que você compartilhasse para a gente, Kaique, como é que foi esse bate-papo, essa oficina,
como que você está se sentindo após o nosso papo, o que você aprendeu de novo e o que a gente pode mudar na oficina. O que você acha? Fala pra gente aí. Bom, eu gostei bastante do desenvolvimento, do desenrolar dela, que a gente começou com uma apresentação simples e ao longo dela a gente conseguiu trazer o conceito e explicar ele de uma maneira simples que eu creio que todas as pessoas conseguiram entender. Então, a explicação, a forma que a gente conseguiu conversar, respeitando o ponto de vista um do outro, complementando sempre que possível, show de bola, tranquilo, sensacional. Muito bom. Particularmente, num ponto de vista para melhorar alguma coisa, eu creio que simplesmente se o tema pudesse aumentar, porque 55 minutos é pouca coisa. Então vai. De 0 a 10, quanto que você recomenda essa atividade para o amigo? 10. Opa! 10. Valeu. 10. Se pudesse dar mais, eu dava mais. Aqui do lado, ó. Oi? Eu peguei o seu sotaque de carioca. Gente, pegou. A gente conversa um pouco, já era. Ó, aqui do lado, a gente tem o QR Code aqui embaixo, que é o QR Code da ouvidoria do Politize. Então, se você tem alguma queixa, algum elogio acerca dessa mediação, dessa oficina, é só acessar o portal aqui do lado, acessar com o QR Code, coloca o celular aqui e você pode falar direto com a ouvidoria do Politize. Também, como a gente contou lá no início, o Politize, ele é uma organização sem fins lucrativos e para que a gente continue fazendo essas oficinas, nossos bate-papos e quando tudo voltar ao normal, a gente conseguir fazer muita aglomeração, né, Kaique? Você pode doar também através do QR Code. Kaique, queria muito te agradecer. Obrigado por participar com a gente desse bate-papo, dessa oficina. Aí do lado tem meu contato. Quem quiser bater um papo sobre educação política, conversar mais, fica à vontade. Bota lá, Jogo da Velha, eu faço política. Kaique, compartilha lá depois. Beleza? Indica para os seus amigos. Se você tiver algum amigo, amiga, conhecido, parente, primo, que quiser participar com a gente, pode falar que a gente vai ter nesse mês de outubro. São 12 oficinas, são 12 bate-papos com diversos temas. Já te mandei os temas aí, você está sabendo. Eu já a gente vai compartilhar depois na rede social. Tudo. Oi? Já cronometrei tudo, já estou imaginando de cada tema. E lembrando, o Kaique se comprometeu em participar todo sábado e toda quarta-feira com a gente, não foi isso? Exato, vocês ainda vão ver muito esse roxinho por aqui. Show de bola, sim que é bom. Então, pessoal, se vocês quiserem também entrar em contato com os multiplicadores Politizes, tem aí os e-mails, fiquem à vontade, tá bom? Kaique, valeu, de verdade, brigadão. E... Eu que agradeço o convite, Igor, porque é sempre Fala aí para finalizar, vai lá. Para finalizar, 2 minutos igual no câmera. 2 minutos. Já comecei em desvantagem, 27, pronto. Tá bom. Então, pessoal, primeiro eu quero agradecer o Igor, que é sempre um prazer poder vir aqui falar com ele, discutir essas ideias de uma maneira saudável. Ignorem meu cabelo de periquito, por favor. Eu vou começar a rapar, ficar igual Pronto, vai ficar assim, pronto, aí, ó, vai lá. Aê, obrigado. Coraçãozinho. Agradeço vocês também que acompanharam essa live e peço também para que vocês entrem em contato com caso se sintam interessados em conhecer mais, acessem o site, como a gente falou lá no início, porque é cheio de temas, diversidade é o que não falta lá. Você vai conseguir pesquisar e achar informações super confiáveis para aumentar o seu conhecimento e o conhecimento das pessoas que estão à sua volta. Compartilhe essa live, assistam as próximas que serão lançadas. O Igor sempre vai fazer um anúncio nas suas redes sociais, então acompanhem, compartilhem, sempre chamem as pessoas para poder participar. Porque, acima de tudo, se a gente quer mudar o nosso país, como a gente discutiu aqui, a gente tem que ter informação. Então, se a gente quer que todo mundo tenha informação, a gente tem que levar a informação até ela. Vamos mostrar que ela pode também participar e descobrir outras coisas. Esse é o meu recado final. Caso haja alguma dúvida,
entre em contato com o Igor é fera, sensacional. Você vai começar a conversar com o Igor à 1 da tarde, você vai ver, já é 7 horas da noite, você fala, nossa, durou tanto Ó, tempo você assim. acabou de falar isso, a gente chegou a 1 hora de ao vivo, cara. Chegamos agora Passei a 1 hora voando, de transmissão. Passou voando, passou rapidão. passei voando. Mas Kaique, era só isso, obrigado. pessoal. Bom final Valeu, de semana para brigadão. você. Bom domingo. Bom domingo para você, para sua família. Manda um abraço para seu pai, para sua mãe, para o seu irmão aí, para o pessoal de casa. Fique em casa, quarentena, está acabando, vacina está chegando. Falta pouco, falta Vamos pouco. fazer aglomeração em breve, mas por enquanto, fique em casa. Beleza? Beleza, certinho. Falou, Kaique, pessoal. brigadão. Falou, Igor. Até quarta-feira, hein? Até. Aí a gente Falou, discute cara. mais. Até mais. Obrigado. Tchau, Até pessoal. mais. Falou, tchau, Valeu. tchau, pessoal.